Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje é aquele dia da semana em que fazemos os nossos pedidos. São só dois. Um se relaciona ao YouTube e o outro ao Facebook, que é a ajuda que pedimos aos amigos na divulgação do trabalho. No YouTube, que possam se inscrever no canal Videira Espírita, curtir, compartilhar e acionar o sininho para serem avisados das notificações, caso queiram, é claro. Isso tudo nos ajuda a que a plataforma comece a indicar os vídeos a outras pessoas que buscam o mesmo tipo de conteúdo. E no Facebook, é importante também que a gente possa curtir a página. Às vezes a gente curte o vídeo, mas curtir a página do Videira. E dá uma passadinha lá no YouTube, se inscreve no canal, mesmo que você acompanhe pelo Facebook. Sempre agradecemos aos amigos. Muito bem. Esse trabalho que os amigos fazem de divulgação é muito importante, e a gente sempre agradece. A nossa mensagem de hoje, de Palavras de Vida Eterna, é a mensagem 16, cujo título é Na Senda do Cristo, no caminho do Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Palavras de Jesus destacadas aqui por Emmanuel, que vai buscá-las na narração do Evangelho feita por Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Então, estamos lá no Sermão da Montanha, quando Jesus nos diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Emmanuel então comenta as palavras de Jesus da seguinte forma: o caminho de Jesus, a senda. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas. Onde acontece essa batalha? Dentro de nós, não é da noite e do dia que vemos do lado de fora das nossas janelas. Não. A luz e a treva que estão dentro de nós. A verdade e o engano. As leis de Deus e os nossos vícios morais. A luz e a treva. Então, o caminho de Jesus é a vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo esse caminho é repleto de obstáculos a vencer, porque nós ainda somos corações, espíritos imperfeitos. Então, a nossa dose de imperfeição é grande, e isso faz com que o nosso livre-arbítrio nós precisamos estar muito vigilantes para o uso da nossa liberdade de escolhas, porque como temos ainda muitos vícios morais, como o egoísmo, como o orgulho, nós, se não estivermos muito atentos, a tendência a repetirmos condicionamentos antigos e ligados à satisfação dos sentidos físicos e à matéria é grande. Então, nós temos que estar realmente atentos. Daí, Emmanuel nos dizer que esse caminho da batalha da luz sobre as trevas nos nossos corações é um caminho cheio de obstáculos a vencer. E ele continua dizendo: senda de espinhos gerando flores. Sim, as nossas dificuldades, as nossas provações, bem vividas e vencidas, nos trazem bênçãos, nos trazem alegrias que ele aqui compara flores. Calvário e cruz, nossas dores, indicando ressurreição, o renascimento. Morre o homem velho e renasce o homem de bem em nós, o renovado,
o evangelizado. O próprio Mestre, diz Emmanuel, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas, ou seja, para todos nós, o roteiro da elevação pelo sacrifício. Por quê? Porque não é fácil nós abrirmos mão das nossas tendências inferiores. E é esse sacrifício o maior deles, abrirmos mão disto vamos dizer assim, pelas escolhas que estão condizentes com a lei de Deus. Porque exatamente essas escolhas antigas e viciosas, muitas vezes são as que nos dominam, mas não nos dominam de todo, se nós estivermos o quê? Vigilantes e em oração, né? A fim de que as nossas fraquezas não nos sirvam de pedra de tropeço. Sofre Jesus quando esteve conosco, renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Aqui lembrando o seu nascimento. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem pagamento, serve sem recompensa. E é claro que aqui estamos falando das questões da materialidade. Padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado, é elevado ao madeiro por malfeitor comum. É elevado sim, porque crucificado ele está acima da terra, não é? Então ele foi, não é, pregado na cruz com ela deitado ao chão, deitada no chão, e depois ele já preso ao madeiro, a cruz foi levantada. Então esse levantar a cruz, nesse levantar a cruz, ele foi içado, foi elevado do chão ao alto, de uma forma simbólica e é claro que também da forma espiritual. Então, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados, depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, Jesus perdoa os seus ofensores, os seus verdugos, esquece as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Espírito perfeito está nos servindo de quê? De guia, a fim de que seus exemplos, que são as lições que ele nos trouxe, mas vivenciadas por ele mesmo, nos fortaleçam para que melhoremos a qualidade das nossas escolhas no nosso dia a dia. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, sim, porque quando ele foi crucificado, todos ficaram perdidos, ficaram desolados, ficaram totalmente, vamos dizer assim, quebrados por dentro. Mas quando Jesus vem nas suas aparições após a crucificação, mostrando que a morte não existe, que ele continuaria trabalhando ao lado daqueles que aqui ficariam divulgando o Evangelho, então o ânimo daqueles companheiros se reacende. E é isso que Emmanuel nos diz aqui. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldades e lutas, martírio e flagelação. Então, nós temos que, à exceção de Judas Iscariotes, claro, que se suicidou, e de João, o evangelista, o caçula dos apóstolos, que não morreu supliciado, os outros 10 apóstolos morreram supliciados por serem cristãos e terem, claro, sido apóstolos de Jesus. E continuarem o quê? Firmes no apostolado.
E Emmanuel continua nos dizendo: inúteis deste modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Olha, se nós temos todos esses exemplos de sacrifício e de, vamos dizer assim, de mostrando, quer dizer, essas situações mostrando para nós que o caminho dos cristãos não é um caminho fácil, a começar por Jesus, é um caminho de testemunho, de renovação moral, não no caso de Jesus, que já é um espírito perfeito, mas ele exemplificou para nos ajudar a todos nós, na nossa imperfeição, a construirmos e fazermos brilhar a nossa luz. Então, é inútil que nós fiquemos buscando por preces, e ele chama de petitórios, proteções e vantagens que nem o Cristo teve, nem seus apóstolos, porque nós teríamos. Esse tipo de vantagens inferiores. Temos proteção? Claro que temos. Temos ajuda? Inegavelmente. Mas não esse tipo de ajuda que busca, vamos dizer assim, atender apenas às nossas satisfações materiais. Mas eles também ajudam nas questões materiais? Ajudam, é claro que ajudam. Mas vem por mérito e não vem no supérfluo. Vem apenas no necessário. Isso é importante que a gente destaque, não é? Pessoas são ajudadas na questão material? São no necessário, nunca no supérfluo. O supérfluo nos leva à porta larga, que é a porta da perdição. A porta estreita, que é a porta da salvação, precisa ser muito justa, muito certa para passarmos. Por quê? Porque vamos perdendo o foco, nós ainda somos imaturos. Se tivermos muita facilidade, muito isso, muito aquilo, ficamos enebriados e distraídos e caímos. Então, a dureza da vida nos ajuda a nos mantermos atentos, vigilantes. Eu não estou falando de dureza da vida que devemos buscar as dores, nada disso. Mas todos nós estamos dentro de contextos de provas e expiações, porque este é um mundo de provas e expiações para nós, espíritos imperfeitos. Então, é o contexto. Alguns com provas mais difíceis do que outros, mas a verdade é que todas as provas são difíceis para aquele que passa. A gente olha de fora e fala assim, mas é tão fácil aquela prova ali, vai viver a prova ali, facilzinha. Fácil para você, para o outro será que é? E às vezes a gente vê uma prova difícil sendo vivida pelo outro de uma forma que parece assim, gente, nem parece difícil isso, porque nós vemos a dificuldade, o outro já não, né? E Emmanuel continua dizendo, ressurgindo no Espiritismo, o Espiritismo chega como o Evangelho redivivo, o Evangelho faz-nos sentir que retornamos à carne, ou seja, que reencarnamos para regenerar e aprender. Esses são os motivos para estarmos reencarnados. Estamos reparando e estamos aprendendo. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos. Vamos reparar. Precisamos estar no corpo físico para isso acontecer. Nossas deficiências, também retornamos com elas. Nossas fraquezas e nossas aversões, que estão conosco. Aqui é que vamos trabalhar, nos livrarmos delas, na medida em que vamos nos evangelizar, nos autoevangelizar, promover a nossa renovação moral. E não superaremos os entraves da própria liberação, ou melhor, liberação. Liberação o quê? Desses grilhões, dessas algemas que nos prendem à materialidade. Não superaremos os entraves da própria liberação
providenciando ajuste inadequado com nossos desejos inconsequentes. Então, se fizermos desejos inconsequentes e Deus não nos atender porque são inconsequentes, e Deus é justo, é bom, mas é justo, devemos entender que isso não é ruim, isso é simplesmente necessário. Estamos aqui para reparar e para aprender. E, vamos dizer, não adianta a gente ficar tentando se enganar. Podemos, mas um dia vamos ter que despertar do engano, não é? Então, desejos inconsequentes são os enganos, são as ilusões. E um dia despertamos e aí retomamos naturalmente para o caminho melhor a seguir. E ele nos diz, acusar, e o que ele vai dizer agora faz parte do conjunto de qualidades que queremos superar. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis que devam ser conjugados no campo de nossos princípios. São ações que devemos, porque o verbo é ação, não é? São ações que devemos aprender a deixar de lado. O que é? Reclamar, acusar, se queixar. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai, e orai pelos que vos perseguem. Isso nos disse Jesus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência aos pés dos nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se eles, não é? Para o bem, porque nós já estamos exercitando isto, mas eles, não vendo os nossos ataques, sendo sustentados pelo nosso exemplo, estimulados pelo nosso exemplo, que bom, isso pode levá-los a mais facilmente ou menos dificilmente também eles, por sua vez, fazerem as mudanças e os progressos morais que aqui vieram realizar, como todos nós, não é? Que se eles, os nossos adversários, se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino de Deus. Porque a luz do reino de Deus brilha em nós. Então, enquanto os corações não fizerem brilhar esta luz, essa luz não vai brilhar sobre a terra. No estado de espíritos imperfeitos, ainda não há luz. E é isso que Jesus nos estimula a fazer. Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles exaltem o Pai que está nos céus. E vamos repetir o título: Na Seara do Cristo. Vamos prosseguir caminhando, então. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que nos oferece, Senhor, pelos desafios, pelos convites à renovação íntima. Ajuda-nos, Jesus, em nosso processo de evangelização. Fortalece-nos. Abençoa a nossa vigilância, a nossa lembrança da prece, Senhor. Abençoa o nosso anjo guardião. Abençoa, Jesus, a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa os nossos lares, afetos, famílias, Senhor. Mas abençoa igualmente todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estiverem em sofrimento, onde quer que se encontrem, Senhor. Abençoa. Que estas tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos.
Amanhã estaremos juntos mais uma vez com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.